moçada, tudo certo com vocês? Como estão as coisas por aí? Espero que esteja tudo bem. Aqui quem tá falando é a Tia Ari e hoje a gente vai continuar a nossa historinha sobre José. Vocês se lembram sobre o que a gente estava falando na aula passada? Caso vocês não se lembrem, não tem problema, eu vou relembrar aqui rapidinho para vocês. José era filho de Jacó e ele tinha mais 11 irmãos. Por causa dos sonhos de José e do jeito que ele se comportava, seus irmãos ficaram muito nervosos com ele. E também porque ele recebeu uma túnica especial, um presente super bonito do seu pai. Cegos dessa raiva, eles decidiram atacar José e fazer o mal para ele. Primeiro, eles o jogaram no poço e depois, ao verem uma caravana de mercadores que ia para o Egito, eles venderam José para esses mercadores por 20 moedas de prata. E então, José foi vendido pelos seus irmãos como um escravo e foi até o Egito. Chegando no Egito, José foi comprado por um homem chamado Potifar e foi colocado para trabalhar na casa dele. Mas mesmo abandonado pelos seus irmãos, mesmo traído por eles, José nunca esteve realmente sozinho, porque Deus sempre estava com ele. Por causa da presença de Deus, José prosperou muito na casa de Potifar, e essa casa se tornou um lugar próspero. Vendo que ele era uma pessoa abençoada por Deus e que dava muitos resultados, o Potifar colocou ele como administrador de toda a sua casa. E foi nessa parte que a gente parou. José já tinha se tornado adulto quando virou administrador de toda a casa do Potifar, e ele era um belo homem. Uma certa vez, a esposa de Potifar olhou para José de uma maneira diferente. Ela queria estar com José, mas isso é errado, até porque ela era casada e era com Potifar, não com José. Ela chegou algumas vezes a tentar alguma coisa com José, mas ele simplesmente se negou a isso, porque ele sabia que era algo muito errado. Porém, um certo dia, a mulher do Potifar bolou um plano. Ela tirou todos os guardas e servos da casa e deixou tudo vazio. E então chamou José. Quando ele chegou lá, ela agarrou ele. Mas José, sabendo que aquilo era um pecado, saiu correndo. E então o seu manto ficou nas mãos dela. Ela, muito brava por ele não ter feito aquilo que ela queria, simplesmente mentiu para o Potifar e para os guardas, falando que José tentou agarrar ela, sendo que na verdade ele tinha corrido para longe dela. Isso fez com que o Potifar ficasse muito nervoso. E então ele mandou José para a prisão. Lá na prisão, José permaneceu firme nos propósitos do Senhor. Ele não começou a reclamar porque tudo de repente na vida dele começou a dar errado. Ele continuou obedecendo, continuou aguardando e esperando o que o Senhor tinha para a vida dele. Mesmo em uma situação difícil, ele continuava praticando o bem. E Deus, por causa de sua conduta de obediência, continuava o abençoando. No tempo que ele passou lá, ele ficou muito amigo do chefe da prisão. E este homem confiava muito nele. Também lá na prisão, ele conheceu dois homens. Um era o padeiro do faraó e o outro era o copeiro do faraó. E esses dois homens tiveram um sonho. Cada um teve o seu sonho, na verdade. O copeiro teve um sonho e ele disse assim para José: "Em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de faraó e o entreguei a faraó." E o padeiro teve um sonho um pouco diferente, e ele também contou para José, assim: "Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para o faraó, e as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça." Eles não conseguiram interpretar esse sonho de jeito nenhum, mas José era abençoado por Deus, e por isso ele conseguiu interpretar os sonhos tanto do padeiro quanto do copeiro. Nas suas interpretações, José disse que o faraó iria restituir, ou seja, devolver os cargos deles em 3 dias. E isso realmente aconteceu. Eles foram chamados para voltar a trabalhar para o faraó em 3 dias. E José tinha pedido para eles assim: "Olha, quando vocês estiverem lá, não esqueçam de mim." Só que eles acabaram esquecendo novamente de José e ele continuou preso.
O tempo passou e 2 anos depois, o rei do Egito, o faraó, teve 2 sonhos quais ele não conseguia compreender. E nenhum sábio do Egito também conseguia dar uma explicação para esse sonho. No sonho do faraó, ele estava em pé junto ao rio Nilo, e do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas e pastavam no meio dos juncos. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as vacas de boa aparência e gordas. E então o faraó acordou. Só que, voltando a dormir, ele teve outro sonho. Nesse outro sonho, de uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento. As espigas mirradas devoravam as espigas grandes e cheias. E então o faraó acordou de novo. Foi então que o copeiro se lembrou de José, que estava com ele na prisão, e interpretou seus sonhos, e tudo havia acontecido conforme ele tinha dito. Então mandaram chamar José, e ele foi se apresentar diante do faraó. Capacitado por Deus, José interpretou os sonhos de faraó. Os sonhos dele significavam que no Egito haveriam 7 anos de muita fartura, e logo após 7 anos de muita escassez. Então seria necessário plantar muito e armazenar o máximo possível da comida desses 7 anos. Faraó reconheceu que o Espírito de Deus estava realmente com José. Então ele o colocou como governador de toda a terra do Egito, porque ele não via ninguém mais capacitado do que José para cuidar desses assuntos. Um tempo depois, houve fome por toda a terra do Egito, assim como José havia interpretado no sonho do faraó. Nesse tempo, os irmãos de José, vocês se lembram dos 11 irmãos dele? Então, eles estavam sem comida na terra deles e, orientados por seu pai, que era Jacó, eles foram até o Egito comprar comida, porque eles sabiam que lá tinha comida. Chegando lá, eles não reconheceram a José, mas José reconheceu a eles. E depois de ver que seus irmãos estavam realmente mudados e comprometidos com aquilo que o pai deles havia pedido para eles fazerem, José, sem ressentimento ou mágoa alguma, foi até os seus irmãos, se revelou a eles e os perdoou, os abraçou, os beijou e celebrou que eles estavam ali com ele. José deu comida para sua família e ainda os chamou para morar mais perto dele. Ainda um tempo depois, Jacó e José puderam se reencontrar e o seu pai ficou muito feliz de saber que ele ainda estava lá e que ele estava bem. José foi paciente e soube esperar os planos de Deus para a vida dele. Ele não quis pular nenhuma etapa, nem pegar nenhum atalho para chegar mais rápido no lugar que ele queria. Ele passou por todas as etapas. Em todas as situações, José se manteve muito fiel a Deus, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, mas sempre continuando reto. José ainda era um menino quando teve sonhos que ele nem mesmo entendeu. Mas ele soube esperar os planos de Deus e Deus se agradou disso, transformando um passado de lutas e tristezas em um futuro de grande felicidade. Antes de você fechar esse vídeo, eu queria convidar você a fechar os seus olhinhos e orar comigo. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Deus, pela aula que o Senhor preparou para nós hoje. Peço, Senhor, para que possamos ser como José, pacientes, obedientes, confiantes naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Mesmo que as circunstâncias não estejam mostrando algo favorável para nós, algo bom para nós, que possamos continuar, que possamos permanecer firmes no propósito do Senhor. Peço, Deus, para que o Senhor abençoe a vida de cada criança que está acompanhando essa aula hoje, que as dê um bom final de semana. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de seu Filho Jesus. Amém. E foi essa a história de José. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aulinha. Deus abençoe todos vocês. Fui!